passeio, porque o Rio foi fundado no Morro do Castelo, em 1565, e eram 4 morros, era um quadrilátero. Entre os 4 morros, muita água, muito pântano, muita lagoa. E desses 4, que era o Morro do São Bento, que está lá ainda, né? E vai continuar por muito tempo, porque acho que São Bento, Santo Antônio, Castelo e Conceição. Aí por isso que a gente veio aqui, porque é o que ainda resta, o que está urbanizado, moradia, tudo é o Morro da Conceição. E aí, depois que eu falei, E a igreja, né, Marcinho? é um morro atípico, não tem favela. Ele começa com a capelinha, então essa viúva faz essa capelinha ao menos na Rua da Conceição, que é a padroeira de Portugal, meio que em desagravo a história de terem destruído a capelinha lá do Montserrat e botado Montserrat. E essa capela isso é século XVI, né? Século XVII vem uns frades franceses primeiro, essa viúva doa essas terras para eles, e eles vão construir, começam a construir uma casa que seria essa casa do arcebispado, entendeu? Só que depois eles são expulsos também, por problemas políticos, não sei o quê. E aí essa casa vai ser, só no final do século XVIII, né, que eles constroem a casa. Ela pega fogo. Ela pega fogo. Ela não tem mais característica nenhuma. Ela está completamente descaracterizada. Naquela invasão francesa, não existia essa fortaleza. Então, houve o que houve, né? Os franceses entraram, tanto no Mosteiro de São Bento, como aqui também. Entraram na casa do arcebispo. Foi um auê essa história. E aí o governo, se sentindo ameaçado, o português mandou construir essa fortaleza que aí doaram, quer dizer, os eclesiásticos. Repete um instantinho que eu não ouvi. Os franceses invadiram? Em 1711. Invadiram aqui. Eram corsários do rei. O rei é Luís XIV, havia no Brasil. E Portugal sempre apoiava a Inglaterra, a França estava em litígio com a Inglaterra, e aí também achou. O Rio de Janeiro era uma cidade rica, né? E resolveu invadir, quer dizer, corsário é aquele que é diferente de pirata. O pirata ele trabalha por conta própria, né? O corsário ele vai em nome do rei, é corsário do rei. Porque são dois fatores, né? Portugal toma aqui, quando Portugal chega no Brasil, no território brasileiro, há ainda as 2 potências marítimas, são Portugal e Espanha. E aí, só o Tratado de Tordesilhas anterior. Isso. Para ficar só no Rio de Janeiro, quando os franceses invadem, são 2 questões. Primeiro é isso, que a França chegou atrasada na expansão marítima, tinha pouco território, e Portugal e Espanha imprimiam, né, vamos dizer assim, a sua força pelos domínios, por onde quer que chegava, e arrumava confusão. Por quê? Aí entra o segundo fator. Portugal e Espanha eram na época os 2 maiores países católicos. Então contavam com a bênção do Papa, que vamos dizer assim, acobertava as expansões e os tratados e tudo mais. Quando a França invade, é para revidar ao fato de Portugal, que o Rio de Janeiro era largado, e segundo, porque estava ocorrendo na Europa a reforma protestante, e os protestantes da França eram perseguidos, os huguenotes. Então eles queriam vir para cá, desaforadamente tomar terra de Portugal, e criar um refúgio protestante aqui no Rio de Janeiro. Aí, mas nessas invasões corsárias, eu acho que era para tomar conhecimento do terreno, Isso. Né, que eles exigiam resgate. E depois, futuramente, eles tentaram fazer a França Antártica, depois eles tentam no Maranhão, né, eles tentam no litoral. E as coisas assim, que são fáceis de perceber, a gente está falando em 4 morros, mas depois quando a gente chegar lá em cima dá para ver. Não sei se vocês viram quando vocês estavam subindo o ônibus, pouco antes do ônibus estacionar, à esquerda, né, você via a Baía de Guanabara todinha. Né? Aqui você continua vendo. O Morro do Castelo, ele era, né, porque ele foi totalmente destruído, onde é hoje o fórum. Aí ele começava... E os ministérios. E os ministérios, tudo ali. Né, na Rua da Assembleia, cruzamento da Rua da Assembleia com o 1º de março. Atrás da Biblioteca Nacional. Isso. Então ali era um grande morro. E o Morro de Santo Antônio, como disse, um quadrilátero. Aqui tem um forte, tinha o Mosteiro de São Bento,
O Morro do Castelo foi o primeiro a chegar, o primeiro onde eles se instalaram, exatamente porque você tinha a visão da entrada da Bahia, para evitar exatamente que invasores chegassem, né? E justamente invasores de outras nacionalidades. Não, e aí essa fortaleza foi construída, mas acho que foi em 1916, foi logo depois construída a fortaleza, só que teve um problema sério. O primeiro tiro que a fortaleza deu, o bispo, quebraram os cristais do bispo, balançou e ele proibiu que a fortaleza atirasse. Então ficou uma fortaleza sem uso. Então aí a fortaleza teve várias funções. Foi presídio, a gente acho que vai entrar. Foi presídio dos Inconfidentes, e teve vários. E hoje em dia ela é um museu geográfico, né? Não. Lá, a fortaleza não. Não? Não. A casa do bispo ali que é. Porque é o seguinte, aí depois o exército compra a casa do bispo. Em 1900, no século passado, no século XX, Nós nascemos? O arcebispado passa para a Glória, aquele palácio episcopal na Glória. E o exército compra essa casa e vai fazer o Serviço Serviço geográfico aí. Agora, o Morro da Conceição, os habitantes, os moradores, todos, desde o princípio, eram ligados a trabalhos no porto, né? Eram muitos. Porque primeiro aqui também tinha muito importador de escravos, né? Então moravam aqui, tinha o pessoal dos trapichos, dos armazéns, os grandes proprietários, né, do comércio, os lá que faziam comércio e tudo. E teve uma fase que ele declinou, graças a Deus, construíram esses prédios, ele ficou esquecido aqui, né? Porque agora, de um tempo para cá, né? De setembro para cá, né? É que tá, tem os ateliês, as pessoas estão de olho A nisso. Nossa da Conceição, né? Mas depois, quando a gente descer para Pedra do Sal, isso que ela falou, na questão dos comerciantes, vocês vão ver. É porque hoje a distância da onde a gente estávamos para a Baía de Guanabara é muito grande, mas a Baía de Guanabara vem aqui na frente. Chamada Prainha. Então você descia, o cara já estava, vamos dizer assim, no local de trabalho dele. Era saía de casa e descia o morro e acabou. E agora Era tem tudo um muito grande próximo. litígio, quando a gente chegar na Pedra do Sal, eu ia falar da Ordem Terceira de São Francisco, que está aqui desde 1600, eles têm tiveram, né? Muitas propriedades, acho que ainda tem. E tem a história porque tem um quilombola lá no Morro da Pedra do Sal. Eles querem, e está em litígio isso, dá para sair, porque eles acham que eles têm direito, eles também estão aqui, eles estão em 1810, e aí a Irmandade fala que não, então tá isso. E depois, lá na Pedra do Sal, a gente fala mais da história do sal.